eu sou a Juliana e está começando mais um TPM Cast. Olá, meninas, eu sou a Débora e vem para cá para o nosso encontro de amigas. Já pega sua água, o seu café, o de preferência, e vem com a gente nessa conversa. Já vamos começar, amiga, então, com a dica da amiga, né? Isso mesmo. E a dica da amiga é um oferecimento da Benedita Lavanderia. Lavar roupa não precisa ser chato e nem perda de tempo. Eu sei que a nossa vida é uma correria muito grande, né? É uma rotina frenética. Às vezes você tem que Demais. trabalhar, levar menino para a escola e fazer um monte de coisa. E lavar roupa é mais uma dessas coisas. E na Lavanderia Benedita você lava de forma rápida, prática e econômica. Ela fica localizada na Avenida Bernardo Saião, lá na Jaiara. Se você ainda não conhece, precisa conhecer. Então dá uma passadinha lá e confere essa novidade. Você não vai se arrepender. Justamente por isso. Somos, uma grande parte de nós somos mães e sabemos como os filhos demandam tempo da gente. E quanto mais tempo a gente tem, principalmente que grande parte das mães trabalham fora, a gente tem essas facilidades e utilidades. E aproveitando a deixa, hoje o nosso tema é justamente sobre. Maternidade. Maternidade ideal ou maternidade real? E aí? Que a gente precisa de quê? De uma maternidade realmente sem filtros. E a gente tem mania de romantizar demais a maternidade, achar que é simples, é fácil. Desde o momento que a gente sabe ali que está esperando o neném, todo mundo fala assim como se fosse mil maravilhas. E a gente vê que a realidade não é essa, né, minhas colegas mamães? Eu penso que tão foi difícil para mim, como foi para vocês também, né? Milhares de coisas que a gente enfrenta, né, Ju? A maternidade de primeira viagem, então, eu acho que é a mais complicada, né? Mais complicada. E a gente vê ali, né, nas redes sociais hoje, a facilidade que as pessoas demonstram que conseguem lidar com todas as situações aí da A mãe maternidade. perfeita, né? Mãe A rede perfeita. social mostra só o lado perfeito e às vezes nós mulheres confundimos isso e aí a gente já está numa idade ali dos 32, e aí fica aquela cobrança pelos filhos, às vezes já é casada, a cobrança pelos Sim. filhos, vê a maternidade do Instagram, que não nem sempre não é a maternidade real, e aí você acaba criando uma maternidade na sua cabeça e às vezes tendo um filho por ver uma maternidade que nem é real, Comparando, né? né? Comparando a sua realidade. Sem contar, assim, que quando chega o neném, né? Quando você tá lá com o neném, você vê aquelas blogueiras com uma série de coisas e um aparato imenso de coisas para poder facilitar o dia a dia. E uma rede de apoio imensa, né, gente? Vamos lá, tem babá, tem uma facilidade, não é a nossa realidade. E essa comparação não é nem justa. Então, não existe uma maternidade perfeita. Aquilo ali é só para demonstrar que flui bem, mas na realidade é outra, completamente Com diferente. certeza. Eu acho que a rede social é muito boa, até porque para compartilhar dicas, né? Sim, Igual dicas de amamentação, dicas do sono, rotina e tudo mais. Mas a gente tem que entender que a gente não pode se comparar e se cobrar tanto. sim, Porque eu sou mãe, a Débora é mãe, e assim, quando eu fui mãe, depois que a bebê nasceu, até antes da bebê nascer, eu me comparava muito. Ai, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ter leite? Será que o leite vai sustentar minha filha? E N questões que eu ficava me comparando. Antes mesmo da criança nascer, eu já sofria essa cobrança que eu colocava na minha cabeça. Ninguém colocava na minha cabeça e eu já colocava na minha cabeça. é uma relação de culpa, né? Justo com a maternidade, achando que a gente tem que ser suficiente em todos os aspectos, né? Como a Ju falou, na maternidade, logo na primeira gestação, gente, o primeiro filho, eu acho que é um dilema muito grande na cabeça da gente, né? Então, a gente vai ali para aquela parte de descoberta, né? Aí, durante a gestação, tem ali possíveis coisas que podem acontecer, intercorrências,
Graças a Deus, a minha primeira gestação foi muito tranquila, né, não tive nenhum problema, nenhuma intercorrência, mas depois que o neném nasceu, gente, para você adaptar a casa para uma nova rotina, e sua casa tá cheia de gente, e na época, né, que meu filho nasceu, isso há 19 anos atrás, eh, vinha muita visita logo que o neném nascia, e Gente, as eu sou pessoas contra eu visita, também, hoje em dia entendo tá? perfeitamente Eu acho que isso. se você for visitar um recém-nascido, você tem que esperar no mínimo uns 2 meses. É, meu pensamento é o mesmo, não esperem que eu vou visitar o neném nos primeiros 15 dias, um mês aí. Para mim, para eu visitar um bebê hoje em dia, é só depois realmente de uns 2 meses, porque eu entendo a rotina da casa, que muda muito. A mãe fica muito cansada e receber visita é muito difícil. E é um momento de adaptação ali, de amamentação. Como a amamentação é complicada, é doloroso muitas vezes. Eu acho que para todas as mães é doloroso, não tem Não é aquela que aquela não é. foto bonita, né? É, Que é não. a mãe linda, com o cabelo. Meu Sim. cabelo era podre, gente, no pós-parto, porque eu dificilmente conseguia lavar o cabelo, porque eu tive cesárea, e o cabelo ficava só o óleo, Isso. e a criança, assim, e eu com a roupa horrorosa, aquela barriga geleia, porque a Fica tudo barriga mole não volta ao de normal imediato. rápido. É. Assim, minha barriga não foi barriga de famosa que eu tive o neném e Slim. voltou ao normal rápido. Gente, a gente não tá falando que gravidez é a pior coisa do mundo, muito pelo contrário, tem o lado bom, a gente vai falar do lado bom também, mas a gente quer falar mais a Os realidade. desafios que a gente enfrenta e que muita gente não fala e só romantiza a história, né? E a gente sabe que não é por aí. Então, assim, esses mesmos desafios que a Ju enfrentou, eu também enfrentei, né? Da barriga mole, que te incomoda Gente, o muito. bebê nasceu, mas a barriga não foi embora com o Não bebê. vai do dia para noite. No outro dia, assim, eu ganhei neném, era umas 6 horas da tarde, e aí eu dormi e tal. Só no outro dia cedo que elas foram me acordar para dar banho e Tomar tudo banho. mais. A hora que eu levantei, eu olhei, cara, a barriga tava lá, gente, a É. barriga tava lá. E eu pensei assim, na hora que o bebê sair, a barriga vai embora, né? Gente, Não cesárea, foi. para quem tem parte cesárea, você vai dando um passo, parece que tá tudo solto dentro de você. É uma sensação estranha. E aí, voltando ali para a rotina, quando você volta para casa com aquele nenenzinho, aquele pacotinho de amor que a gente ama, nossa, não tem nem palavras. Sou apaixonada nos meus filhos. Mas a amamentação para mim foi muito desafiador. E aí, cada pessoa que chegava para poder me visitar falava uma coisa. Todo mundo quer intrometer, todo mundo tem uma receita que é maravilhosa. Uma receita E a mágica. mágica. E aí eu me lembro perfeitamente de um dia, eu acho que o Yuri devia estar com uns 7 dias de nascido no máximo. E o umbiguinho dele ainda não tinha caído. E Nossa, veio uma mulher eu me tinha um medo visitar. daquele umbigo. Mano, não fala não. E uma mulher veio me visitar. E aí, uma irmã da igreja na época. E aí ela falou que eu não estava cuidando direito do umbigo dele, que eu não estava, não era com álcool 70, era com azeite de oliva que curava o umbigo do Gente, quem neném. passa azeite no umbigo? E aí ela falou assim: conheço um neném que a mãe não curou direito o umbigo, deu 7 dias o menino morreu. Falou isso Misericórdia, na tá visita. repreendido, gente. Gente, minha mãe tinha ido trabalhar. Na hora que ela chegou, eu tava chorando com o Yuri no braço e falando: o Yuri vai morrer, mãe. Porque o umbigo não tinha soltado. E porque ela falou que o menino morreu com 7 dias e era bem os 7 dias. Vai Meu jogar essa Deus. praga pra lá. Gente, era muito exaustivo. Então, assim, a gente lida que, além do cansaço, uma rotina que você está se adaptando, um medo surreal de não Uma dar culpa de conta. tudo. É, Você sente culpa por tudo. O menino chorou, você sente culpa, é tudo. E você ainda fica se comparando com outras mães que você acha que é mãe melhor que você. sim. Eu tenho certeza que você já deve ter se comparado com outra mãe. Com certeza, não tem como não se comparar. Ainda mais que, assim, nessa rotina frenética que a gente vive, né? Como eu falei, muitas de nós trabalhamos fora. Agora eu tô no, como diz a Ju, no meu momento sabático. Ela tá Tô zen. se descobrindo. Isto. Mas na minha rotina também, eu tive que adaptar aí, trabalho e tudo. E aí você chega cansada, o menino quer brincar ainda, um neném que você volta para o mercado de trabalho, volta, né, da licença maternidade,
e você tem que chegar, dar atenção para aquele bebezinho, normalmente mama ainda no peito, gente, é Sim, muito você tem que difícil tirar leite, né. tirar E é leite. assim, é aquela frase: "Nasce uma mãe, nasce uma culpa". Sim. A gente nunca acha que tá bom o suficiente, que aquilo foi o bastante, né, então, assim, a gente acha que a gente poderia ter feito mais, e aí você acaba dormindo tarde, acordando cedo, porque você quer dar o seu melhor e às vezes você fica muito mais cansado e você faz mais ou menos e aí você se culpa. Mas eu acho também, gente, que um pouco aqui tudo é a nossa opinião, tá? A gente não é psicóloga, a gente não é nada. A Não. gente é mãe, E a nossa realidade. é Nós estamos isso, falando sobre a nossa realidade. Eu acredito que muitas podem se identificar, né? com certeza. A gente tem culpa por trabalhar, se a gente não trabalha, a gente tem culpa por ficar em casa. Se a gente fica em casa, a gente fica com culpa, porque às vezes a gente briga com a criança, depois a gente Perde chora. porque não tem dinheiro para ficar comprando. Se você fica em casa, você não tem dinheiro para poder ficar comprando as coisas e ajudando ali no, né, nas finanças. E assim, e eu acho também que um pouco dessa culpa, às vezes, é imposta até mesmo pela Com sociedade. certeza. Porque eu não sei se é o mesmo sentimento que o pai sente, é o que a gente sente. Essa culpa que a mãe carrega, parece que o fardo da mãe é mais pesado do que o fardo do pai. Porque, assim, na minha cabeça, quando eu estava grávida, e eu até assistia muitos vídeos falando sobre maternidade, sobre gestação e tudo mais, falava que o pai só é pai, só se sente pai depois que a criança nasce. É. Sim, E parece que é verdade mesmo, né? mas mesmo assim, se sente pai, mas quando ele está em casa, ele pode até se preocupar em alguns momentos do dia, mas não tanto quanto a mãe. Porque, por exemplo, numa reunião de trabalho, a gente está ali atento, preocupado com o horário, porque tem que buscar menino na escola, aquela coisa, são poucos pais que buscam. Normalmente sobra para as mães, para a mulher, até porque isso é muito social, o que a gente está falando, a sociedade exige. Então, você vê nos lugares, na escola mesmo, um exemplo. Chega na escola, na porta da escola, pergunta para a criança: ai, cadê sua mãe? Não veio te buscar? Por que, que sempre a mãe? Nunca pergunta: seu pai não veio te buscar? Na Qual dos reunião seus da pais? escola. Cadê sua mãe que não veio na reunião da escola? Então é algo que é social, ensinado, porque criou-se, né, ali, na sociedade, de que a mulher era a mãe, a esposa, e o homem era para A questão trabalhar e materna, sustento, né? né? Materno. Materna. O cuidado, né? Que se exige sempre das mulheres. Então, assim, ficou essa responsabilidade e esse peso ainda maior. E outra coisa também, né? Vamos supor, criança é mal criada. Fala assim, uai, esse menino não tem mãe? Por que não fala esse menino não tem Não tem pai? pai. Não é? Porque A a educação não é responsabilidade é só da dos dois. mãe. É. E, gente, vamos tentar levar a maternidade mais leve. Eu Sim. sei que é fácil falar, porque só quem está passando por aquele momento sabe como é difícil. Hoje a minha filha tem 6 anos, então cada ano é uma descoberta nova. Sempre muda, sempre tem uma culpa nova, sempre é uma coisa nova que você aprende. Mas não se cobre tanto se hoje você não foi bem, ou hoje eu não consegui brincar com minha filha porque eu estava cansada, eu queria só ficar sentada mexendo no meu celular, eu não queria brincar com ela. Tá tudo bem, não é sempre que você vai estar disposta a fazer o que a sua filha ou o que o seu filho quer. Então, assim, tenta levar isso mais leve. Na época da minha mãe não brincava comigo e eu não morri. Sim, e tem mães que têm o dom da brincadeira. Tem mães que têm o dom de fazer coisas diferentes, tem paciência e tem mãe que não, né? O que a gente não pode é achar que todas serão iguais e que a gente é obrigada a fazer, né? Cada uma tem um dom, tem mais paciência, outra tem menos. O importante é a gente querer melhorar a cada dia. O importante é você entender que você é uma pessoa insubstituível na vida do seu filho. Sim, Então, culpa sempre vai ter. A gente sempre acha que poderia ter feito algo melhor, algo diferente, com certeza. pelo filho e tal, mas o que a gente pode fazer é o quê? Tentar melhorar um pouquinho a cada dia, né? Evoluir. Até porque a gente não deixou também, Ju, ser mulher. Sim. E o que acontece normalmente é que quando nasce uma mãe, nasce só a mãe e esquece a pessoa Débora, a pessoa Juliana, quem ela era, a gente perde um pouco da identidade. Que a gente fica tão envolvido com criança
que você esquece às vezes de você. Você prioriza tanto ali, tá brincando com o filho, tá não sei o quê, porque se eu for pro salão, o tempo que eu fico no salão era que eu ia estar brincando com a criança, então eu não vou no salão. Daqui a pouco você tá parecendo um leão. Eu não posso ir porque eu não tenho com quem deixar. Não posso ir porque se eu parar para poder fazer minha unha, depois eu vou ter que brincar, vai estragar. Gente, mas é um tempo que a gente. É o autocuidado, né? Isso. É um tempo que a gente tem para se reconectar mesmo, né? Então, se nós não fizermos esse esforço e deixarmos esse excesso de zelo, né, com o filho, essa culpa de não ser presente o tempo inteiro e tudo, sair da nossa mente, a gente para de se cuidar, a gente para de se identificar. Por fim, vão passando os anos, eu sei, porque eu vivi essa realidade de me culpar demais, porque trabalhava fora, porque deixava as crianças, porque não conseguia acompanhar muitas vezes na escola. Então eu ficava nesse pensamento de que, meu Deus, eu não consigo buscar, nunca dá certo de buscar os meninos na escola. Eu vejo as mães, nossa, tudo que eu queria era isso e tudo, e fui largando o tempo que eu tinha dedicado às crianças, e eu realmente me perdi num determinado tempo ali, principalmente quando eles vão crescendo, que eles vão ficando mais independentes, você acaba tendo mais tempo para cuidar de si, mas quando a gente perde a identidade, você não sabe nem o que você gosta. Você Não fica tem hobby. abandonada, né? Você não tem mais nenhum hobby, você nem lembra o que você gostava de fazer antes disso. Por quê? Porque a gente carrega tanto a culpa da maternidade e essa responsabilidade quando a criança nasce, que a gente se perde no meio do caminho. E a nossa vida não gira só em função dos filhos. Até porque, Ju, depois de um tempo eles vão fazer o quê? Eles vão crescer. Eles vão embora. Eles O vão ciclo da embora. vida é esse, né? Isso. E aí imagina, você não se conecta, você não sabe quem é mais você vive em função das crianças, e aí você entra naquela síndrome muito conhecida ali, né, na área psicológica, a síndrome do ninho vazio. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, não ouvi. Então, a síndrome do ninho vazio é justamente aquele momento onde os filhos nascem, né? Igual o passarinho. Falar em passarinho, tá uma barulheira de passarinho aqui. Gente, se aparecer algum barulho de passarinho, vocês As, as, desconsideram. Não as tem o que a gente maritacas, fazer. os maritacas aqui vieram dar um show. Então, é um momento que a passarinha, a mamãe passarinha, né? Tem os filhos indo embora do ninho para voar e cada um vai para o seu lado e ela fica para repetir o ciclo ali, né? No nosso caso, a gente não vai ficar mais colocando ovinhos no mundo, né? Porque eu parei nos 2, não quero mais. Em um, né, e vai ser essa mesmo. E assim, acaba que a gente não tem conexão com a gente mesmo, os filhos vão, e você fica com essa síndrome de tristeza, de vazio, de culpa. Eu acho que para você cuidar bem do seu filho, você precisa estar bem. Sim. Né? E assim, toda mulher é, gente, vaidosa, não tem jeito. Pode ser, umas são mais e outras são menos, mas todas têm a vaidade. E se você esquece isso, vai impactar em tudo na sua vida, Sim. Não só na maternidade. Mas se você for casada, vai impactar no seu casamento. Com certeza. Se você trabalha fora, vai impactar diretamente no seu trabalho, porque nós somos vaidosa. E a vaidade é muito importante para a nossa autoestima. Com certeza. Isso está ligado à maternidade. Uma coisa está ligada à outra. Eu acredito muito nisso. É difícil equilibrar os pratinhos, mas eles precisam estar ali, pelo menos, mais ou menos alinhados. Isso. Porque são fases, são coisas que fazem parte do ciclo da nossa vida. Ser mãe é muito bom, ser esposa é bom, ter ali um companheiro com quem compartilhar a vida é muito bom. Um companheiro de verdade, Isso. Tá, gente? A gente não tá falando daquele homem que só botou o filho no mundo. E largou pra lá, Porque não. tem cara que é assim, né? Que acha que é só fazer o filho, sai para trabalhar às 7 da manhã, chega às 6 da tarde, a mulher tá lá com o bebê de 1 mês chorando o dia inteiro, porque bebê de 1 mês chora o dia inteiro. Não deixa você fazer nada. Gente, a Maria Alice, os 3 primeiros meses, era só choro. Eu tirei 5 meses de licença maternidade, eu quase endoidei, de verdade. E aí o cara chega às 6 horas da tarde e não quer cuidar do filho dele? E acha ainda. Que é a janta pronta. Ainda pergunta assim, uai, mas o que você fez o dia inteiro? Então, tipo assim, é por isso que a gente até falou no episódio passado e tudo mais,
Você tem que escolher muito bem quem vai ser o pai dos seus filhos. Sim, verdade. Porque isso vai fazer total diferença com quem você vai dividir esse peso da maternidade. Com certeza. E aí entra aquela questão, né? Que a gente se culpa, entra no papel de mãe e esquece o papel de mulher. Esquece se cuidar e esquece, inclusive, gente, uma coisa do dia a dia que a gente tem que ter ali com o nosso companheiro, que é namorar. Então, muitas vezes, a gente entra nesse papel de mãe tão a fundo que você perde a vontade de namorar seu esposo, aí ele começa a reclamar, e aí surgem outros problemas, e aí vem outras coisas que pesam ainda mais o fardo que já está pesado. Sim, com Né? certeza. Então, assim, a maternidade, ela realmente é um mega desafio. E realmente eu acredito que a gente tem que desmistificar essas coisas que a gente vê na rede social, porque até então o que a gente vê são as influências mostrando só o lado lindo, Lindo. maravilhoso, né? Ninguém fala do peito que rachou e que até saiu sangue na hora de amamentar. E caiu e você não tem dinheiro para colocar silicone. Pois Porque um é. silicone é o preço de um carro. Não, E não é todo mundo que tem dinheiro para a colocar, barriga cara. cresce, dá aquele tanto de estria, gente. Pelo amor de Deus, por mais que a gente usa creme, alguma coisa, mas sempre fica ali E eu não sei o que faz para eliminar a estria. Então, assim, a gente não é uma Angélica da vida, uma influencer cheia de dinheiro da vida, que hoje pariu, amanhã tá com a barriga definida e o silicone tá. E tem com quem deixar o menino depois de um mês poder ir pra academia, pra malhar. Então, assim, a vida real é muito O complicada, é oposto. muito desafiadora, né? Então, às vezes, você tem 3 meses de licença, 4. 4 meses de licença, Certo. você tem que voltar para trabalhar, E às vezes não tem nem com tem a quem deixar. depressão pós-parto, Sim, muito que é importante algo falar muito disso. sério, né? Justamente por essa cobrança que a gente tem de ter que dar conta de amamentar, ainda mais que normalmente, gente, eu vou falar, muita sogra, né, que eu já vi muitos casos, fala assim: olha, você tem que amamentar essa criança, tem que ter leite para amamentar esse menino. Meu filho não dá conta de ficar comprando leitina, não. Aí você já fica com isso na cabeça. Aí, olha, você não sei o quê, você não tá fazendo as coisas direito com o menino. Olha, o menino tá sujo, tá com a meleca atrás da orelha. Um dia só que você esqueceu de lavar atrás da orelha do menino. E aí, o que acontece? Você começa nessa cobrança, e você vai entristecendo, que você justamente se cobra por não ser uma mãe suficiente para aquela criança. Acho que não vai dar conta. E aí vem o quê? Uma tristeza muito, muito grande, e você só vai piorando. Por fim, realmente, você não se cuida, não cuida da criança e nem consegue pedir ajuda. Então, outro ponto que a gente tem que falar aqui, né, Ju, o É. quanto é importante a gente ter essa Rede de apoio. rede de apoio e a cabeça aberta de dizer assim, se autoconhecer e dizer, não, pera, eu não estou bem, eu vou pedir ajuda, vou pedir ajuda para minha amiga, para minha mãe, porque e aceitar ser ajudada, Gente, e né? outra coisa, você não consegue amamentar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje a gente tem os leites aí, Gente, fórmulas para hoje em isso. dia as fórmulas são tão boas quanto, Verdade. sabe? Criança, a minha filha, gente, no primeiro dia, ela tomou leite no copinho lá na maternidade, porque ela não queria pegar o peito. E ela não morreu, ela tá ótima Uhum. e tá hoje com 6 anos. Então, assim, é, parem de ficar colocando essas coisas na cabeça, que o filho, às vezes você tem que amamentar até 5, 4 anos, de se cobrar tanto. Se cobrar por trabalhar fora, se cobrar por não trabalhar fora, e vira nesse cobrança em cima de cobrança, cobrança em cima de cobrança, que a gente sabe que não faz nada bem pra gente. Então, assim, a maternidade é ótima, ela é para ser vivida, para ser prazerosa para você, para o filho, porque é um momento para você criar memórias para você, para ser, é assim, não tem um adjetivo, né, que eu queria usar, mas é o maior amor do mundo quando você vê aquele rostinho, né, aquela Isso. misturinha, né, que E saiu de dentro de você. E o tanto assim que é bom quando você vive um momento, né, com seu filho e ele conta, nossa, eu gostei tanto, mãe, a senhora lembra de tal dia que a gente fez tal coisa, ou até mesmo lembra de coisas simples, ai mãe, a senhora sempre fez uma sopa tão gostosa. Eu acho que tudo isso demonstra as inúmeras formas de amar
a nossa maternidade em sua plenitude, porque são nos mínimos detalhes que a gente cuida e que a gente ama e que demonstra. O nosso filho precisa do quê? De presença. E são essas coisas que ficam na memória, que vão deixar para ele aí, né, conforme ele for crescendo, e até mesmo depois que nós não estivermos mais aqui, A lembrança, né, a né, da gente. lembrança, Porque, assim, de acordo com o ciclo da vida, os pais vão primeiro, né? teoricamente, é para É ser, para né? ser. E, assim, é cada momento, às vezes, um abraço que te dá e fala: "Mãe, você é a melhor mãe do mundo". Nossa, isso E aí aí você vê que, às vezes, aquilo que você estava se cobrando, que você achava que você estava fazendo tudo errado, não é por aí, não é por aí. não é. Às vezes, para ele, estava tudo certo. E a gente se culpa, hoje com os meus filhos maiores, eu percebo, a gente se culpa muito achando que está sendo ausente por trabalhar, ou que não está sendo tão presente no dia a dia escolar, mas cada detalhe, cuidado ali, que seja encapar um livro, comprar um caderno que eles queiram, fazer algo que os deixe satisfeito, faz com que eles gerem cada vez mais admiração. Eu percebo que mesmo eu me culpando, achando que eu não era uma mãe suficiente, né? Que um dia eu até falei isso para minha psicóloga, que eu falei que eu achava que eu havia errado na maternidade por não me achar uma mãe suficiente, mas ela falou para mim assim: "Olha, Débora, você tem que entender que você fez o que pôde com o que você tinha naquele momento. E de agora em diante, eles estando maiores, eles vão tomar as decisões. E pode ter certeza que eles te admiram. E realmente, há uns dias atrás, conversando com um deles, né, ele falou que gostava muito de me ver e que admirava muito o meu jeito de ser. Eu fiquei tão feliz. Tá vendo? E às vezes você acha que estava fazendo tudo errado. Tudo errado. E se culpando tanto. E você estava fazendo certo, é igual ela falou, com o que você podia na época e da maneira que você podia. E era o seu certo, Era o meu certo. né? E E estão bem, estão com saúde, têm princípios, têm caráter. Eu acho valores. que o mais importante, você criar um ser humano, é você dar para ele valores, caráter, né? Isso, que consiga viver em sociedade, né, sejam pessoas de bem. Eu falo muito lá em casa, assim, que eu acho que uma das maiores felicidades que eu posso ter é vê-los progredir na vida. E não estou falando só de dinheiro, que eu quero muito que eles sejam bem-sucedidos financeiramente, mas eu digo vê-los bem em sociedade, sendo pessoas de bem, pessoas com coração bom, que têm amor ao próximo, que respeitam os mais velhos, as pessoas por onde quer que passem. Então, acho que é um dos maiores legados que a gente pode deixar. E a maternidade, né, como a Ju falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente não precisa mais levar dessa maneira. Hum, Né? A gente tem que entender que nasce uma mãe, nasce o maior amor do mundo. sim. Né? Gente, esse nicho de maternidade, ele vai longe. Então, não vai Vai. parar nesse episódio. A gente vai ter um outro episódio para compartilhar a maternidade também. E se você tem dúvidas sobre a maternidade ou quer compartilhar uma história da sua maternidade, manda pra gente lá no direct do Instagram, que aí no próximo nicho, né, no próximo episódio da De maternidade, a gente maternidade. vai contar a sua história aqui e vai Isso. esclarecer a sua dúvida também. Comenta lá também, gente, lá no Instagram, deixa lá os comentários, se Isso você aí. acha que pode contar. Às vezes, se foi alguma experiência ruim, que você não quer se expor, manda no direct. Mas se quiser Aí a compartilhar gente pra gente não comentar, fala seu nome, fica de jeito tranquila. nenhum. Isso, pode ficar tranquilo, vai ser tudo em off. Aproveitando, né, a gente tinha que ter falado lá no começo, né, Ju? Ó, Vamos falar no gente, meio, não tem problema. segue lá, por favor, no YouTube, a gente tá Segue lá. aqui no YouTube. Toda vez eu falo Toda errado. vez. Aqui no YouTube, lá no Segue, ativa o Spotify. sininho, curte, Isso, comenta, compartilha, né? No isso. Spotify também, gente. Segue a gente lá. Se você estiver dirigindo, escuta a gente no Spotify. A Justo. gente é um canal pequeno, regional, ajuda a gente a crescer, Justo. Venham né? patrocinadores. Instagram, estamos lá no Instagram, TPM Cast. TP. Segue a gente lá no Instagram também. Já aproveita que se você estiver vendo um corte nosso, já manda aí para alguém aí, tá? Divulga nosso Divulga o nosso trabalho, trabalho. por favor. A gente está aqui lutando, gente. Agora eu quero dar um recadinho para as mamães. Se você está cansada, saiba que isso não diminui o amor que você sente pelo seu filho. Se você já errou, você continua sendo uma boa mãe. Os filhos não precisam de mães perfeitas, precisam de mães presentes, que amam, acolhem e seguem aprendendo todos os dias.
Isso Eu mesmo. achei muito bonita essa mensagem Maravilhoso. e quis compartilhar aqui com vocês, que eu acho que foi o intuito desse episódio de hoje que a gente quis passar para vocês, né? Isso, Que a gente que não precisa ser perfeita. não precisa ser perfeito, a gente precisa ser presente. Exatamente. Então, estando presente na vida dos filhos, nós vamos com certeza colher o maior amor do mundo. Meninas, É isso o episódio de eu hoje. acho que é isso. E eu quero que vocês conte pra gente como que foi a maternidade de vocês, se vocês já são mães, se vocês ainda não são, se vocês têm essa vontade de ser. Compartilha com a gente a sua história lá no Instagram para a gente poder contar no próximo episódio de maternidade, Isso, né? estamos esperando o recado, viu? Meninas, e é isso. Não esqueçam de seguir a gente, né? E um Justamente. beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, meninas. Beijo. Tchau, até Tchau! mais.